caso criminal me deixou extremamente irritada. Irritada não, puta. Eu fiquei puta da vida pistola, porque eu não me conformo. Como que todas as pessoas que estavam vendo aquilo acontecer em volta deles não fizeram absolutamente nada, ficaram só lá olhando e depois que deu merda falaram, nossa, que pena, deu merda, mas por que não impediu a merda antes da merda acontecer? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui, como vocês puderam ver, não está nada bem. Enfim, se você quiser me deixar um pouquinho feliz, se inscreve no canal, curte o vídeo. Toda quarta-feira, às 6 da tarde, tem um vídeo novo de caso criminal por aqui. Vou parar de enrolar vocês e a gente já vai começar com o caso de hoje. Então, essa história começa lá em 1995, quando Steven Pledgel, eu não sei se o nome dele se fala assim, Pledgel, tinha 20 anos de idade. Ele morava lá em Nova York e aí ele conheceu a Alyssa Garcia, que era uma menina que tinha 15 anos. Já dá pra ver que a história não começa bem já nos primeiros segundos, porque é um menino de 20 anos com uma garota de 15. E aí eles conversaram até que começaram a namorar. E eles namoravam com o consentimento dos pais da Alyssa, que achavam que estava tudo bem a filha deles de 15 anos de idade namorar um marmanjo de 20. E aí eles já tinham mais de 2 anos de relacionamento, um pouco mais de 2 anos de relacionamento, quando a Alyssa engravidou. Ela tinha 17 anos e o Steven tinha 22 na época. E aí ela deu à luz a uma menina chamada Denise. E assim, gente, o Steven era um pai exemplar, sabe? Extremamente carinhoso. Só que não, o cara era um merda. Ele beliscava a bebê recém-nascida, tá? Era uma bebê recém-nascida, a ponto da pele dela ficar roxa, de hematoma. Toda vez que ela chorava muito também, ele ficava incomodado com o choro da filha dele e colocava ela ou numa caixa fechada, ou num cooler com tampa, né? E deixava ela fechada ali até que ela parasse de chorar. E a Alyssa era uma menina novinha, ela via toda aquela situação e ficava extremamente assustada. Alguns anos depois, ela deu uma entrevista falando que dessa época, além de todas essas coisas que eu falei aqui pra vocês, aconteceram coisas muito mais obscuras que ela nunca trouxe a público porque ela nunca conseguiu falar sobre. Então, além de tudo isso que esse bebê já sofria, a gente não sabe o que mais o Steven fez com a criança. O fato ainda quando a bebê era muito pequena, com poucos meses de vida, a Alyssa decidiu colocar a Denise, filha dela, para adoção. E ela foi adotada por um casal que mudou o nome dela. Então, ela não se chamava mais Denise, ela passou a se chamar Kate. Kate cresceu ali com a sua família adotiva, ela teve uma infância super feliz, a família mudou de cidade, né? E ela era uma menina muito das artes, ela adorava pinturas, artes, música, tanto que quando ela fez 18 anos, ela se formou no ensino médio, ela decidiu que ela queria fazer faculdade de arte e estava tudo encaminhado para ela ir. Só que foi nessa época que ela descobriu que ela era adotada. E assim, a Kate, que antes era Denise, agora é Kate, levou essa notícia super bem. Ela não ficou chateada, nada, ela só ficou curiosa. E ela resolveu buscar os seus pais biológicos. Ela acabou encontrando o Steven e a Alyssa pela internet e os dois começaram a conversar online. E assim, depois que o Steven e a Alyssa colocaram a Kate para adoção, eles continuaram juntos e ela engravidou. A Alyssa engravidou 2 outras vezes, então ela teve 2 filhas e a Kate ficou super animada porque ela tinha acabado de descobrir que ela tinha 2 irmãs. Ela queria muito conhecer a família, então todos se encontraram e todos se deram super bem logo de cara. Os pais adotivos da Kate tiveram uma relação super legal com o Steven, com a Alyssa. As crianças também, uma menininha tinha 11 anos e a outra tinha 6, filhas da Alyssa, gostaram muito de conhecer a irmã. Até agora, tudo lindo, uma bela história de reunião familiar e eu acabei de perceber que tá aparecendo a bordinha da cama aqui e tá me incomodando muito. Eu vou mudar vocês de lugar que vai cagar com todo o enquadramento do vídeo, mas tudo bem, agora ficou mais bonito. Então, até agora parece uma história muito feliz de uma família que se reencontrou, mas é óbvio que as coisas não vão continuar assim se você está aqui no meu perfil, não é mesmo? Porque aqui a gente só fala de desgraça. A Kate resolveu que ela iria abandonar os planos dela de ir para a faculdade de arte e ia se mudar para casa do Steven e da Alyssa para viver com os seus pais biológicos e com as suas irmãs. A família adotiva dela não viu problema nisso, era o direito dela de conhecer os pais biológicos e tal, então ela foi.
Só que a partir do momento que ela começou a morar lá, a relação dela com o Stephen começou a ficar um pouquinho estranha. E a Alyssa percebia e se incomodava com isso. Eles passavam muito tempo juntos, a Kate e o Stephen. Eles eram muito grudados e não parecia, para os olhos da Alyssa, uma relação normal de pai e filha. E assim, ela sabia o marido que ela tinha, né? Ela sabia que o Stephen não era uma boa pessoa. Então ela resolveu chamar a Alyssa para conversar. A Alyssa não, desculpa, a Kate. A Alyssa chamou a Kate para conversar e contou toda a verdade para ela. Falou que o motivo pelo qual ela foi colocada para adoção foi que a Alyssa estava muito preocupada com as violências que ela sofria, os beliscões, ela ficar presa ali dentro do cooler até parar de chorar e as coisas mais obscuras que a Alyssa mencionou que existiram, mas a gente não sabe o que foi. Ela esperava que a Kate ficasse bem assustada e abalada com toda essa história, mas ela nem ligou. Inclusive, depois disso, a Kate e o Stephen começaram a passar ainda mais tempo juntos. Essa conversa foi meio que um aviso que a Alyssa queria dar pra Kate, sabe? Tipo, ó, não é flor que se cheire, toma cuidado com as atitudes dele, olha o que aconteceu. Logo que você era bebê, você já foi abusada por ele, fisicamente ele te batia. E era uma relação bem estranha mesmo, gente. Os dois, o Stephen e a Kate, dormiam no mesmo quarto. A Kate na cama dela e o Stephen num colchão no chão. Mas assim, os dois dormiam no mesmo quarto, sabe? A Alyssa até chegou a confrontar o Stephen sobre isso várias vezes, mas ele ficava sempre muito bravo, muito violento. Até que em 2016, a Alyssa resolveu pedir o divórcio e ela se mudou com as suas duas filhas mais novas. A Kate... ela foi convidada, né, para ir para outra casa, morar com a mãe e com as irmãs, mas ela não quis, ela continuou morando com o pai. E a partir do momento que a Alyssa saiu de casa com as crianças, o Stephen e a Kate começaram a ter um relacionamento amoroso. Sim, pai e filha tinham um relacionamento amoroso. A Alyssa, obviamente, não sabia, ninguém sabia que isso estava acontecendo. A Alyssa permitia que as suas duas filhas mais novas fossem até a casa do Stephen para passar tempo com o pai e com a irmã. E quando as crianças estavam lá, eles continuavam agindo como se fossem um casal. Inclusive, eles pediam para que as filhas mais novas chamassem a Kate de madrasta. Só que eles falaram que não era para as meninas contarem isso para Alyssa ou para ninguém de jeito nenhum, senão o Stephen ficaria muito bravo. E essa situação aconteceu por 6 meses até a Alyssa descobrir. E ela só descobriu porque ela leu o diário de uma das filhas mais novas. Enquanto a Alyssa lia o diário da filha dela, ela leu o seguinte trecho: a Kate está grávida, será que o meu pai é o pai? Então, tipo assim, a menina sabia que a irmã dela estava grávida e estava se questionando se o pai da criança era o Stephen. E aí, depois disso, obviamente, a Alyssa ligou pro Stephen muito brava para confrontar ele, tentar entender o que estava acontecendo, e ele confirmou toda a história. Ele falou: eu não sei como você não tinha percebido antes, nós estamos apaixonados e coisas assim. E depois disso, a Alyssa procurou a polícia. Ela tentou denunciar o que estava acontecendo, porque eu não sei se vocês sabem, mas incesto é ilegal, é contra a lei. E aí vocês sabem o que a polícia fez? Isso mesmo, absolutamente nada. Eles até chegaram a interrogar o Stephen, mas tipo, nada aconteceu. E depois disso, a Alyssa começou a ficar com muito medo. Ela temia pela vida dela e pela vida dos filhos, né? Porque ela sabia, das filhas no caso, porque ela sabia que o Stephen era um cara muito violento, então ela tinha muito medo do que podia acontecer com ela, já que ele sabia com certeza que era ela quem tinha denunciado ele para a polícia. Pois bem, depois desse rolo todo, o Stephen e a Kate resolveram se casar. O casamento deles rolou em julho de 2017. É lógico que não foi um casamento legalmente falando, né, por motivos óbvios, mas eles fizeram uma cerimônia para celebrar o casamento dos dois. E quem tava nesse dia eram os pais adotivos da Kate e a mãe do Stephen. Tipo, eles estavam no casamento, casando pai e filha. Gente, vocês estão vendo o motivo de eu ficar tão irritada? Como que todo mundo via essa situação acontecendo e não fazia nada? E tão absurdo que isso é, parece até que eu tô inventando essa história. Eu gostaria de estar inventando, inclusive, mas eu acho que eu não tenho nem criatividade para inventar um negócio desse.
Mas prosseguindo, no dia 1º de setembro de 2017, a Kate deu à luz a um menino chamado Bennett. E depois disso, finalmente, em janeiro de 2018, a Kate e o Steven finalmente foram presos e acusados de incesto. Eles podiam pegar até 10 anos de prisão caso eles fossem condenados. Por fim, eles só pagaram uma fiança e o juiz ordenou que o Stephen saísse do estado e não tivesse mais contato nenhum com a Kate e nem com a Lisa. E eles também tiraram a guarda do Bennett, o bebê, da Kate e deram para a mãe do Stephen. Confesso que eu não entendi muito bem a decisão do juiz de dar a guarda do Bennett, né, o bebê, para a família do Stephen, porque aí o Stephen teria meio que acesso à criança, né? Eu acho que o ideal seria que o Stephen ficasse longe tanto da Kate como do bebê. Depois disso, a Kate foi morar com os pais adotivos de volta e esse caso, né, da relação incestuosa dos dois, ficou muito falado na mídia, saiu em todos os jornais, em todas as notícias. E aí a Kate, então, com esse bafafá todo acontecendo, resolveu ligar pro Stephen para avisar que o relacionamento dos dois tinha acabado e que ela não queria mais saber dele. E quando ela terminou o relacionamento, o Stephen, obviamente, não aceitou nada bem. Ele ficou extremamente agressivo e violento no telefone, mas ela desligou e tentou ignorar ele e seguir a vida dela. Até que no dia 11 de abril de 2018, o Stephen foi até a casa da mãe dele, onde o Bennett estava, e ele disse que ia levar o bebê para visitar a Kate, para deixar ela ver o filho. Mas essa história que o Stephen disse para a mãe dele era mentira. Na verdade, ele levou o bebê até a sua casa, onde ele estrangulou até que ele morresse e depois colocou o corpo da criança dentro do armário e saiu em direção à casa da Kate, onde ela morava com seus pais adotivos. Chegando lá, o Stephen ficou esperando do lado de fora até que alguém saísse da casa, e aí eventualmente a Kate e o seu pai adotivo saíram e entraram no carro. Eles estavam saindo para visitar a avó da Kate. O Stephen entrou no carro dele e aí começou a seguir os dois. E aí assim que os dois pararam, o Stephen começou a atirar contra o veículo e a Kate e o seu pai adotivo morreram na hora ali no local. Depois disso, o Stephen ligou para sua mãe, confessou tudo que ele tinha feito, e assim que ele desligou o telefone, a mãe dele ligou para a polícia. My son just called me, and he killed his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby? Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Okay, tell me exactly what happened. His wife broke up with him over the phone yesterday, and he told me, she's in New York, and he told me he was on his way. He called me last night and said he's on his way. He's going to bring the baby to her, and then he was coming back. And he Okay. He said he killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. Depois disso, o Stephen dirigiu para algum lugar que ficava a poucos minutos dali e tirou a sua própria vida com um tiro na cabeça. O corpo dele foi encontrado pouco tempo depois que encontraram o corpo da Kate e do pai adotivo dela. Pois é, gente, o final dessa história é extremamente trágico e realmente me deixa muito triste pensar que talvez isso tudo poderia ter sido evitado, sabe? É lógico que a gente não sabe o que aconteceria se decisões diferentes tivessem sido tomadas, mas a polícia poderia ter agido diferente, a família poderia ter agido diferente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre, como sempre, tento trazer o máximo de detalhes que estão disponíveis aqui para vocês, para o vídeo ficar bem completinho. Deixa aqui nos comentários sugestões de casos que vocês querem ver nas próximas semanas. E tchau, até o próximo vídeo.